No estudo de hoje, nós começaremos a partir da parte 2. Vocês se lembram que no nosso último encontro, nós criamos aqui duas organizações do livro de Romanos. Uma, aquela organização do capítulo 1 ao 11, doutrinário, teórico, e dos capítulos de 12 a 16, prático. Mas também nós fizemos uma divisão em 4 partes ali, que está na última apostila, no último estudo, e nós terminamos no encontro passado a parte 1. Agora nós vamos ingressar aí na parte 2, mas não vamos terminar hoje. Tudo bem, Esther? Tudo bem, pessoal? Então nós vamos falar aí um pouco da parte 2, que vai do capítulo 5, versículo 12, até o capítulo 8, versículo 30, e termina com uma exultação de Paulo também, que é Romanos capítulo 8, versículos de 31 ao 39, que é aquela parte bastante famosa, se Deus é por nós, quem será contra nós, e companhia. Então a gente começa hoje, no capítulo 5, versículo 12, e eu queria ler com vocês a parte que a gente vai cobrir hoje, que é o versículo 12 até o versículo 21 de Romanos capítulo 5. Eu queria que você acompanhasse aí na sua casa, no seu quarto, e juntos nós vamos destrinchar um pouco mais esse texto nessa noite, tá bom? Então acompanha aí, Romanos capítulo 5, versículo de 12 a 21. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único nome, Jesus Cristo. Um homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou a condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. De forma geral, dá para entender, né? Então, a gente percebe um pouco aí do que Paulo quer dizer, mas alguns pontos merecem um certo destaque mais cuidadoso. Nós percebemos aqui que Paulo está recuperando a ideia de que todo ser humano está debaixo do pecado, que tem a ver com o texto da última aula, aquilo que ele explorou no capítulo 1, depois da metade ali, até o capítulo 4.
Então, Paulo, retomando essa nova sessão, depois daquela exultação, está retomando uma nova sessão, mas ele meio que volta a trazer o estado humano debaixo do pecado. E ele argumenta isso dentro da hereditariedade em Adão. Então, Adão se torna responsável direto e primeiro por toda a humanidade estar debaixo de pecado, da realidade do pecado. Isso era importante Paulo falar, porque os judeus poderiam pensar, bom, nós estamos ligados a Abraão. Então, pensarem a história deles apenas a partir de Abraão. Então, Paulo aqui está voltando desde o início, desde a origem, nesse ancestral em comum, tanto biológico como espiritual, de gentios e judeus, para colocar todos novamente debaixo da mesma situação e necessitando do mesmo remédio, necessitando da mesma solução, tá? Agora, é um conceito um pouco estranho para o nosso mundo moderno ocidental, essa ideia da solidariedade. Como assim Adão faz um negócio que respinga em mim? Ele é problema dele, eu sou problema meu. Nós estamos hoje vivendo na era de um individualismo que é totalmente diferente da concepção bíblica de quem nós somos. E aí eu separei duas citações que refletem muito melhor a realidade de quem nós somos dentro desse todo da história humana e como nós não somos tão independentes, individuais, como a gente pensa. O primeiro texto de John Donne, de lá do século XVI, XVII, ele tem uma citação muito famosa, ele diz assim: nenhum homem é uma ilha completa em si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Se um bloco de terra é arrastado pelas águas, o território fica diminuído, seja a Europa, ou um promontório, ou a fazenda dos teus amigos. A morte de cada ser humano me diminui, porque estou envolvido na humanidade. Portanto, nunca mande perguntar por quem os sinos dobram. Dobram por ti. Ou seja, aquela prática de tocar o sino quando alguém morria, sempre despertava a pergunta, ué, quem morreu? Em favor de quem? Em homenagem a quem esse sino está batendo, está se dobrando, né? O que ele responde é, não faça essa pergunta, porque você também morreu quando alguém morreu, pelo menos alguma parte, porque você compõe a mesma humanidade daquele que se foi. O segundo texto, que traz essa ideia de solidariedade, de vínculo entre os homens, né, é de Martin Luther King, que foi um batalhador aí pelos direitos civis dos negros, igualdade de direitos e tudo mais. Ele escreve num trecho de um livro o seguinte: todos os homens são interdependentes. Toda nação é herdeira de um vasto tesouro de ideias e de trabalho para o qual tanto os vivos quanto os mortos de todas as nações contribuíram. Quer percebamos ou não, cada um de nós vive eternamente no vermelho. Somos perpétuos devedores de homens e mulheres conhecidos e desconhecidos. Quando nos levantamos de manhã, vamos ao banheiro e pegamos uma esponja que nos é fornecida por um ilhéu do Pacífico. Usamos o sabonete, que é criado para nós por um europeu. Depois, na mesa, tomamos o café que nos é fornecido por um sul-americano. Ou o chá por um chinês. Ou o chocolate por um africano ocidental. Antes de sairmos para o trabalho, já contemplamos metade do mundo. Eu gosto muito dessas duas citações que trazem esse senso de fazermos parte de um todo. Nós não somos uma ilha, e você mesmo que está ouvindo aí o estudo,
você é resultado de uma herança, no mínimo, biológica e genética dos seus pais, né? Então, achar que as pessoas são ilhas, são uma existência única, individual, separada de tudo demais, é um equívoco forte da nossa geração. O pensamento bíblico não caminha nessa direção. Tem um livro do Russell Shedd, que é A Solidariedade da Raça, em que é o trabalho de doutorado, né, que ele fez para o fechamento de curso do seu doutorado lá na Escócia. E o Shedd fala e explora justamente essa conexão e esse vínculo que existe, e é dentro desse espírito, é dentro dessa concepção que Paulo vai desenvolver o seu capítulo. É por isso que para nós muitas vezes pode ser estranho, mas dentro do pensamento judaico, dentro do pensamento oriental antigo, né, do Oriente Próximo, isso faz todo sentido. Então, para você entender esse pedaço da carta de Romanos, é importante entender duas coisas que são muito presentes no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que é a questão da substituição e a questão da solidariedade. É a partir desses dois princípios que Paulo vai desenvolver esse trecho que nós lemos juntos. Então, o que eu quero dizer em relação à substituição? Você percebe na Antiga Aliança que sempre que alguém é levantado para um propósito de Deus, porém, por algum motivo, essa pessoa falha neste propósito de Deus, levanta-se uma outra pessoa no seu lugar. Então, quando Moisés ele falha ali, né, diante do povo, ele bate 2 vezes na rocha e tudo mais, ele não entra na Terra Prometida. Então, assim, há vamos assim dizer, um fracasso de Moisés em cumprir o propósito de Deus de conduzir o povo à Terra Prometida. Mas o propósito continua, e Josué é levantado no lugar de Moisés. O mesmo se dá na época da monarquia, por exemplo. Eu coloquei tudo isso na apostila, não precisa ler agora, estou só falando para não ficar também só leitura. Você tem o princípio da monarquia e você tem Saul. E Saul, ele fracassa ali, né? E até o profeta Samuel disse que Deus poderia ter confirmado o reino dele para sempre, mas ele falhou. E aí Deus levantou um outro rei, Davi, segundo o coração de Deus, para uma aliança perpétua, que apontava para a aliança messiânica. Então você percebe que há uma substituição quando alguém falha em cumprir o propósito de Deus. Quando o profeta é um sinal de que a conexão está instável e está tentando reconectar. Se alguém me der um joia, a gente continua. A conexão está tudo bem aí para vocês? Pelo jeito não. Acho que não. Tudo ok, Maria falou. Tudo ok? Beleza, então. Beleza, Marília. Agora voltou. Tá bom. Então, o primeiro princípio que aparece é esse da substituição. A pergunta é, quando Adão falhou, ao criar, né, a ser o primeiro ser humano ali que vai gerar uma descendência e vai ser aí o pai da raça humana, pai da humanidade, né, o primogênito da humanidade, quando ele falha, quem que pode tomar o lugar de Adão? Porque quem tomou o lugar de Moisés para entrar na terra foi Josué. Quem entrou no lugar de Saul para ser o símbolo da realeza messiânica foi Davi. Quem entrou no lugar do ministério profético de Elias foi Eliseu no Reino do Norte. Agora, quem poderia substituir Adão, o primeiro homem por meio do qual vieram, né, o iniciador da humanidade? E é aí que Paulo vai trabalhar a ideia do substituto de Adão, como sendo Cristo. Cristo agora gerando, iniciando uma nova humanidade. Uma nova realidade humana. E aí você não tem apenas um cabeça da humanidade.
Você tem o cabeça da humanidade, Adão, que promove seres à sua imagem e semelhança, marcados pelo pecado, pela desobediência e a morte. Mas agora o que Paulo vai dizer é que isso é substituído por uma outra realidade, que é Cristo, por um outro cabeça, por um outro iniciador de uma nova humanidade, de uma nova realidade, de uma nova era para a humanidade, não uma nova era no sentido panteísta dos cristais e das bobagens ali, não, de uma nova realidade concreta, humana, de pessoas que teriam a sua vida ligadas a uma outra cabeça, que seria Cristo, e não apenas Adão, e as consequências que isso vai trazer. E isso funciona como uma ótima ponte daquilo que Paulo já falou, daquilo que Paulo vai começar no capítulo 6, depois no 7 e finalizar no 8º. Porque como nós vimos, do capítulo 1 até o capítulo 5, ali o comecinho, nós vimos que o grande detalhe de Paulo é mostrar como toda a raça humana estava presa debaixo do pecado e que a solução de Deus é Cristo, morrendo em nosso lugar, atribuindo a nós a justiça de Cristo, por isso nós podemos ser considerados justos, e atribuindo o nosso pecado a Cristo, e por isso ele foi tratado como ele foi tratado na cruz do Calvário. Agora, o que poderia gerar de impressão é que, bom, então tudo bem, Jesus garantiu o nosso ticket contra o inferno. E que a vida cristã é isso. Eu ia para o inferno e agora não vou mais. Esse é um reducionismo, é um empobrecimento do que é a salvação e do que é um evangelho que Paulo precisa tratar. E Paulo vai tratar no seu livro. Mas aqui ele já cria essa ponte em que, olha, essa salvação em Jesus Cristo, que é operada por meio da fé, ela não é apenas um ticket para você não ir para o inferno e ir para o céu. Ela é a instauração e a inauguração de uma nova ordem, de um novo cabeça, de uma nova realidade, de uma nova humanidade. E aí, os próximos capítulos, Paulo vai descrever e explicar o que está inserido nessa nova humanidade, nessa nova realidade. Como vive essa nova humanidade? Quais são os parâmetros dessa nova humanidade? Qual é o poder que transforma essa nova humanidade e que muda esta nova humanidade agora? Nesta vida. Não uma humanidade que fica numa salinha de espera aguardando o circo pegar fogo para poder ter aí a sua porta de escape. Não é isso. Mas uma nova humanidade que continua no mundo, que vive no mundo, mas vive de uma outra forma. Por quê? Porque agora tem um outro cabeça, que é Cristo. Tá? Então, essa parte de Romanos, ela ganha esse contorno de ponte entre a salvação pela justificação, onde nós somos considerados justos, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Como isso inaugura naqueles que creem a introdução nessa nova realidade, nessa nova humanidade, nessa nova verdade. Eu espero que tenha dado para entender aí um pouco. Então, esse é um dos princípios que Paulo vai usar nesse trecho, que já aparece lá no Antigo Testamento, da substituição quando alguém falha no propósito de Deus. E aqui quem falhou foi Adão. E quem foi levantado no lugar de Adão para cumprir o propósito de Deus? Cristo. Tá? Então é esse princípio do Antigo Testamento que se manifesta claramente nesse texto. O segundo é o princípio da solidariedade. Eu vou ler aqui. A ideia de solidariedade é que você pode ter um relacionamento legítimo com uma pessoa, de modo que tudo que ela conquista ou perde, você também conquista ou perde.
temos aqui o conceito de representante. Então, de certa forma, o que nós encontramos é que Adão, aquilo que ele perdeu, nós perdemos nele. E que ele era como um representante da raça humana. E quando Adão caiu, a raça humana caiu. A raça humana entrou nesse estado caído. Isso judeus e gentios. Mas aquilo também que é conquistado nesse princípio da representatividade, ele também se atribui àqueles que estão representados por essa realidade. Então, eu sei que o princípio da solidariedade, vamos conversar um pouquinho, que a gente fica meio bravo, né? Oh, Adão, esse filho da mãe, é tudo culpa dele, e ferrou tudo, e como é que pode Deus permitir que a raça humana esteja debaixo do erro de Adão, que o pecado de Adão tenha reflexo além dele mesmo. Né? O nosso primeiro pensamento é desejar que o ato de Adão só dissesse respeito a ele mesmo. Então, o texto sugerir que o pecado de Adão trouxe uma influência para toda a raça humana, num primeiro momento parece má notícia. Porém, ao mesmo tempo, essa é a grande boa notícia. Essa é a grande boa notícia. Eu coloquei aqui, né? Ao mesmo tempo que esse princípio traz essa queda para todos, ele também permite a salvação por meio de Cristo. O mesmo princípio que irradia de Adão uma influência do que ele fez a toda a raça humana, é o mesmo princípio que permite que aquilo que Cristo fez irradie sobre todos aqueles que creem. Se nós negássemos a solidariedade em Adão, nós teríamos que negar a solidariedade em Cristo. É justamente o princípio da solidariedade, que nos coloca numa situação negativa em Adão, é aquele que nos coloca numa excelente situação em Cristo. Então não seja tão precipitado em defender que o ato de Adão ficasse apenas para Adão. Porque se o princípio fosse esse, o ato de Cristo ficaria apenas para Cristo e nós também não seremos alcançados por ele. Eu coloquei aqui um estudioso que tem um comentário bíblico muito interessante, que é o Wiersbe. Olha como ele coloca o problema. Coloquei em verde aí, em homenagem aos palmeirenses que estão assistindo. Às vezes, ouvimos algum cético perguntar: foi justo Deus condenar o mundo todo só por causa da desobediência de um homem? A resposta, evidentemente, é que não apenas foi uma medida justa, mas também sábia e bondosa. Em primeiro lugar, se Deus tivesse testado cada ser humano individualmente, o resultado teria sido o mesmo: desobediência. Mais importante, porém, é que, ao condenar toda a raça humana por meio de um só homem, Adão, Deus pôde, com justiça, ou seja, aplicando o mesmo princípio, salvar toda a raça humana por meio de um só homem, Jesus Cristo. Então, o princípio é o mesmo. Aquele princípio que nós amamos em Cristo, na justificação, e ele morreu em nosso lugar, ele tomou sobre si os nossos pecados, tudo aquilo que nós amamos, que nós nos maravilhamos, não existiria se não fosse o princípio da solidariedade. Se não fosse o princípio aplicado em Adão, onde a raça humana é influenciada pelo seu ato, mas baseado neste mesmo princípio, com justiça, Deus o aplica novamente, agora por este novo Adão, por esse segundo Adão, ou por esse último Adão, que é Jesus. Porque é uma terminologia que Paulo também usa lá em 1 Coríntios 15. Tá bom? Então, não se precipite em ficar nervoso com esse princípio, que esse princípio é a nossa salvação, que esse princípio é a nossa esperança.
é má notícia por um lado, mas é uma notícia muito melhor por outro. Como Paulo vai falar aí no texto, muitas vezes, muito mais. Muito mais. Ou seja, aquilo que é conquistado por Cristo é maior do que aquilo que foi perdido por Adão. Tá bom, gente? Então, em suma, voltando, o pecado se espalhou a todas as pessoas por causa da desobediência inicial de Adão. Samuel, é mais ou menos como o coronavírus? É mais ou menos, né? Embora nem todos pegaram e talvez nem todos vão pegar. Embora, é claro que a gente ouviu lá, né, o videozinho, acho que foi do prefeito de Limeira, dizendo, não se preocupe, você vai pegar também. Fique tranquilo, você que está preocupado, você vai pegar. Então, essa ideia, eu vou explicar, se você puder depois anotar as perguntas para mim, Bruno. Não tem nenhuma, tem Esdras. Entrou a do Mateus agora a pergunta só. Acho que é uma afirmação. Né? Então, se foi uma afirmação, é verdade, a graça superabundou onde o pecado se tornou patente ali pela lei. Mas eu vou chegar lá já já. Então, eu coloquei aqui uma observação que os judeus do primeiro século, eles criam que o pecado de Adão havia introduzido o pecado e a morte no mundo. Então, a gente tem escritos apócrifos dos judeus escrevendo sobre essa realidade de como o pecado de Adão abriu a porta para a entrada do pecado e do mundo para a humanidade. Embora, na concepção judaica, não é tão forte como normalmente é na teologia cristã. A teologia cristã, muitas vezes, ela coloca a raça humana ali junta com Adão no ato da queda. A literatura judaica ela caminha muito mais no sentido de que Adão abriu uma porta para o pecado e a morte, mas aí cada um, depois de Adão, foi confirmando e foi vivendo ali a sua vida de pecado e morte também, nos mesmos passos de Adão. Mas eles não enfatizam muito a influência espiritual e a presença da raça humana ali em Adão, na hora da queda. A teologia cristã já caminha mais nesse sentido, embora o resultado acaba sendo o mesmo, o estado de pecado generalizado. Na página 3, eu coloquei um quadrinho para contrastar algumas coisas que o texto fala sobre essa vida da humanidade em Adão e essa vida da nova humanidade em Cristo, tá? Então, em Adão, você tem uma velha solidariedade humana. Em Cristo, você tem a nova solidariedade humana. Em Adão, o pecado entrou no mundo. Em Cristo, a graça entrou no mundo. Por Adão entrou a desobediência e o juízo. Em Cristo, entrou o dom da justificação e da obediência. Em Adão, nós temos aí a realidade da condenação eterna. Em Cristo, nós temos a realidade da vida eterna. Em Adão, você tem aí uma humanidade inferior. Em Cristo, uma realidade superior. Adão é representante da velha criação, enquanto Cristo é representante da nova criação. Só colocando aqui dentro de um quadro algumas coisas que Paulo fala nesse trecho que podem nos ajudar a perceber a natureza da antiga realidade em Adão e a natureza da nova realidade em Cristo. Eu coloquei aqui, então, aquele debate que eu estava mencionando. Puxa, como é que se dá a nossa participação na queda de Adão? É algo que nós estávamos, de forma representativa, presentes no ato da queda, ou seja, Adão ali, o próprio nome Adão, na sua palavra original, ela significa humanidade também. Então, nesse aspecto, Adão seria um homem histórico, ao mesmo tempo que seria a própria humanidade. Samuel, e eu? Você é a humanidade, certo? Certo, eu acho que sim. Bom, então, você estava em Adão, presente lá em Gênesis 3, no ato da queda. Quem defende isso são os pais da igreja latina,
ou seja, do Ocidente. Tem a ver ali com Roma e Lutero também, mas tem outros. Eu coloquei o próprio Tim Keller aí, e é uma das posições mais fortes dentro do contexto protestante. Então, há uma inclusão misteriosa de todos os homens no ato mesmo do pecado de Adão, ou seja, nós estávamos lá e caímos com Adão e realizamos aquilo que ele realizou. Nesse sentido, todos os pecados da humanidade estavam de antemão contidos na revolta de Adão também. Mas tem a igreja oriental, que é a igreja de fala grega, e o próprio Calvino, que eles vão dizer que Paulo visa, sobretudo, os pecados pessoais cometidos por cada homem. É através deles que o poder do pecado, introduzido no mundo por Adão, produziu seus efeitos de morte. Então, o que essa linha vai seguir é mais parecido com o judaísmo. No sentido que, sim, Adão pecou e abriu as portas do pecado e da morte. E os seres humanos que vieram após Adão caminharam no mesmo sentido e em suas vidas, em seus pecados pessoais, consolidaram em suas vidas o pecado e a morte. Eu sei que a diferença talvez seja um pouco técnica, seja um pouco de preciosismo técnico, mas é uma discussão que é importante na história da igreja. Porém, eu coloquei, importante, independentemente da dinâmica, é importante perceber que Paulo defende a solidariedade entre a transgressão de Adão e os pecados pessoais de cada homem. Então, se nós entramos na realidade adâmica porque estávamos lá no Éden de uma forma misteriosa, ou se confirmamos com o nosso pecado concreto a nossa entrada na realidade adâmica, a tese de Paulo é a mesma. Todos estão debaixo dessa humanidade que vem de Adão, desta velha humanidade, desta humanidade caída. E que a única possibilidade, o único plano B é uma nova humanidade inaugurada e instaurada por Cristo. Tá? Então, no final, na matemática, todas as discussões, o final é basicamente o mesmo. Oi, Tarcísio, então esse Esdras 3:21 não é o livro de Esdras que nós temos na nossa Bíblia. É um livro apócrifo que não entrou na Bíblia, de alguns escritos judaicos ali do período interbíblico, intertestamentário, que mostra o pensamento judaico, que mostra como os judeus compreendiam algumas coisas. E é nesse contexto que eu coloquei na apostila como uma referência de como os judeus entendem a queda de Adão e a influência da queda de Adão na humanidade. Tá bom? Vamos seguir nesse parágrafo que diz assim: se a queda de Adão colocou toda a sua posteridade, na metade da página 4, colocou toda a sua posteridade sob o domínio da morte, a obediência de Cristo introduziu triunfalmente uma nova raça nos domínios da graça e da vida. Isso, gente, só falar, é muito importante que Paulo está construindo aqui. Uma das coisas que Paulo vai tentar corrigir é uma possível compreensão errada de que, ao colocar a minha fé em Cristo e ser salvo pela graça em Cristo Jesus, agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Já que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não importa a vida que eu viva agora, não importa a minha prática, não importa os meus valores, não importam mais as minhas condutas. Então, o que Paulo está inaugurando aqui é de que existe um novo reino. E quando você foi salvo pela graça mediante a fé, você foi introduzido neste novo reino. Você foi salvo por essa fé, mas esta fé te introduziu a uma nova realidade espiritual. E essa nova realidade espiritual tem um profundo impacto em todas as esferas da nossa vida.
inclusive de nos fazer vencedores sobre a escravidão do pecado. Mas isso é um assunto que Paulo vai desenvolver no capítulo 6, 7 e 8. Eu coloquei aqui uma citação de Dietrich Bonhoeffer, que foi aquele pastor alemão, literalmente era um pastor na Alemanha, que combateu ali a igreja, que se filiou a Hitler, né, e que fechou com Hitler, e ele criou ali uma igreja em oposição a Hitler, e o final da história é que ele ficou 2 anos preso e foi enforcado em 9 de abril de 1945, menos de um mês do final da Segunda Guerra Mundial. Aos 39 anos morreu Dietrich Bonhoeffer. Tem o campo de concentração em Flossenbürg, não sei se eu falei certo, mas é mais ou menos assim, Flossenbürg, onde você consegue andar exatamente no lugar onde ele caminhou seus últimos passos, foi enforcado, e lá tem uma placa comemorativa. E eu tenho um livro dele que é sobre tentação, que já é muito interessante para nós percebermos o que Paulo está querendo dizer. Que agora nós fomos introduzidos numa nova realidade que implica um novo poder e numa nova vida. Mesmo a salvação tendo sido pela graça, ela traz implicações reais, práticas e vivas na vida destes que foram salvos. Então eu vou ler aqui, ó. A rigor, a Escritura Sagrada relata somente 2 histórias de tentação. A tentação dos primeiros seres humanos e a tentação de Jesus Cristo. A tentação que acarreta a queda dos seres humanos e a tentação que acarreta a queda de Satanás. Tudo mais que aconteceu em termos de tentação na vida humana está sob o símbolo dessas 2 histórias de tentação. Ou somos tentados em Adão, ou o somos em Cristo. Eu percebi que para algumas pessoas talvez dê uma travadinha, né? Ou o Adão em nós é tentado, aí será a nossa queda, ou o Cristo em nós é tentado, e aí será a queda de Satanás. Pela tentação de Jesus Cristo, a tentação de Adão chegou ao fim. Tal como na tentação de Adão caiu toda a carne, assim ele sofreu nossa tentação e obteve o triunfo. Assim, todos nós carregamos hoje a carne que venceu Satanás em Jesus Cristo. Isso é muito interessante o que ele está dizendo aqui. Porque assim, quando nós somos tentados em Adão, como filhos de Adão, como descendentes da realidade espiritual de Adão, toda a tentação que nós tivermos será reagida como Adão reagiu, ou seja, com queda. Porém, nessa nova humanidade em Cristo, nessa nova realidade instaurada, inaugurada por Cristo, nós temos Cristo que se fez carne, e na mesma carne que nós carregamos, também foi tentado, mas em vitória. Nesse sentido, agora há uma outra possibilidade. Em Adão, nós não poderíamos fazer nada a não ser pecar. Mas a ideia de Paulo é nessa nova instauração, desse novo reino, dessa nova humanidade, é que há sim uma nova possibilidade. Há sim uma nova realidade. É possível reagirmos às tentações como Cristo reagiu, vencendo. Então há uma nova instauração de um novo tempo. Tá. Você está acompanhando aqui o tempo para tentar não passar muito aqui do horário. Semana passada eu chutei o balde, né, gente? Foi acho que até 9 horas de... 9h30. Foi tudo? Mas tudo até 9h30, né? A oração também, junto com a oração, né? Importante. Eu coloquei importante aí, porque com isso poderia, então, trazer a ideia de que agora que você faz parte dessa nova raça humana inaugurada por Cristo,
a qual você ingressou mediante a fé em Cristo Jesus, há um rompimento total e absoluto com todas as realidades da existência adâmica, vamos assim dizer. E não é bem assim. Todavia, eu coloquei, o rompimento não se dá por um corte nítido e bem delineado. No presente, há um envoltório cobrindo ambas. Assim como em Adão todos morrem, por exemplo, aplica-se ainda na esfera física aos crentes. A vitória sobre a morte física é colocada ainda no final dos tempos, na ideia da ressurreição final e da restauração de toda a criação. Por enquanto, nós ainda estamos submetidos a algumas coisas da realidade dessa raça adâmica, vamos assim dizer, desse princípio adâmico. Do mesmo modo, assim em Cristo todos viverão, se lhes aplica enquanto durar esta vida. Então, ao mesmo tempo que nós ainda estamos numa realidade mortal que tem a ver com a raça adâmica, há uma vida agora introduzida em nós que gera uma nova realidade, mesmo que nós estejamos ainda submetidos a alguns aspectos do viés adâmico. Por estarmos em Cristo, é introduzido em nós um poder, é introduzido em nós uma vida a partir da qual nós temos uma existência diferente daqueles que estão apenas em Adão. Samuel, mas qual que é esse delineamento? Como é que eu posso compreender melhor a diferença? Paulo vai desenvolver bastante nos próximos capítulos, que é a ideia da santificação, como ela é produzida, como ela acontece, a luta, a vitória sobre a escravidão do pecado, entre outras coisas. Então a gente consegue delinear muitas coisas daquilo que já nós vamos experimentar nessa nova raça inaugurada em Cristo Jesus e daquilo que a gente ainda vai carregar como uma realidade adâmica. Não entendi. Tá bom, Major, deixa eu tentar explicar de novo. O que a gente pensaria? Bom, temos uma raça humana que vive debaixo da realidade de Adão. Desobediência, pecado e morte. Morte espiritual, morte eterna e, como símbolo visível, morte física. E agora nós somos informados que uma nova realidade se instaurou. Um novo reino que o cabeça é Cristo. E esse reino, seus valores são vida, graça, obediência, vida eterna, entre outras coisas. E que pela fé nós ingressamos nesse novo reino, nesta nova realidade. Poderia gerar o equívoco que nós já vivemos todas as realidades completamente cumpridas e realizadas dessa nova raça. Porém, a Bíblia deixa claro que não. Que algumas coisas dessa nova realidade inauguradas por Cristo serão concretizadas apenas no destino eterno, na ressurreição final, onde a morte será plenamente vencida, entre outras coisas. Tá travando muito aí, né? Mas aqui tá normal. Aqui tá normal, gente. Então, essa parte nós já experimentamos hoje. Porém, parte dessa realidade ainda aguarda um cumprimento final. O sinal aqui está excelente, está completinho. Então, recapitulando. Duas realidades, uma em Adão e uma em Cristo. Em Adão, desobediência, juízo, pecado, morte eterna, morte espiritual, morte física. Cristo vem e inaugura uma nova realidade humana, que decorre dele, como o cabeça de uma nova humanidade, marcada por outros valores: graça, justiça, obediência e vida. Aqui trava todo momento.
Então, dentro dessas duas categorias agora, nós ingressamos nessa. Porém, a consumação completa dessa vai ter que esperar o final dos tempos. A ressurreição final, por exemplo, na vitória sobre a morte. Porque a morte física ainda é decorrência de Adão. Ora, por que nós ainda experimentamos morte física se somos da raça descendente de Cristo? Porque nem tudo vai se completar nesta vida de uma vez. Então, algumas coisas... A gente vai abrir a porta aqui, porque talvez o sinal vai melhorar. Vamos ver aqui agora se... Tá, vamos esperar um pouquinho, só para ver se... Hoje estava meio ruim. Não sei se foi a chuva. Esperar só um pouquinho para ver se o sinal melhora agora com a porta aberta. Porque essas partes não são tão fáceis, né? E se ficar travando, aí é só com revelação para entender, né? Melhorou, pessoal? Deem um feedback aí se tiver melhor, tá bom, gente? Aqui está normal. Paguem as faturas da internet. Tudo bem, amigos? Agora melhorou. Tá. Então é isso que esse aviso que eu coloquei é importante quis dizer. A nossa expectativa primeira seria vivermos tudo da realidade dessa nova criação de uma vez por todas quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. E a ideia é que não. A ideia é que tem muitas coisas que nós já vivemos agora, e Paulo vai falar muito dessas coisas que nós já vivemos agora, mas que algumas coisas estão postergadas para a ressurreição final. Para quem já está acostumado com teologia, é aquela frase, né, do já e ainda não. O reino de Deus está em vós. Já é uma realidade. Já existe uma realidade do reino agora. Mas, ao mesmo tempo, nós somos levados a orar. Venha a nós o teu reino. Ou seja, o reino também é algo que vem. E a Bíblia fala do reino de Deus que vem no final dos tempos. Então, existe muito da realidade desta nova humanidade em Cristo, inaugurada por Jesus, que nós experimentamos agora, na nossa vida, e que vai se manifestar na nossa santificação, que é o assunto da próxima semana, mas há algumas coisas que nós carregamos ainda, que são marcas da antiga criação. Por exemplo, a morte física, que será vencida só no final. Então eu espero que tenha dado para entender aí. Você quer desabilitar aí o chat? Aí eu fico só acompanhando aqui. Agora o pessoal falou que está normal. O sinal está excelente, então eu vou seguir aqui, gente. Página 5. 10 minutos, né? Tá. O que é importante? Tudo isso que Paulo está construindo, essa introdução numa nova realidade, ele vai mostrar para a gente qual é a preocupação dele. O que ele está pensando que as pessoas podem usar a graça, a salvação pela fé, de uma forma errada. É por isso que ele coloca esses dois reinos e fala, agora você está inserido neste novo reino, nessa nova raça humana que Cristo inaugurou, e isso tem um impacto profundo nas nossas existências. Porque olha como ele vai começar o capítulo 6. Que diremos então, na página 5? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, Paulo antecipa que algumas pessoas podem pensar, bom, se eu sou salvo pela graça em Cristo Jesus, que me perdoa, quanto mais eu pecar, mais perdão acontece. Quanto mais perdão acontece, significa mais graça. Ou seja, Paulo... Obrigado, tá? Deu uma secada geral na garganta aqui. Então você percebe que Paulo, no capítulo 5, de 12 a 21, ele estava preparando já para lidar com esses caras que Paulo está dizendo absoluto. Como vocês que agora
vivem numa nova raça humana, numa nova humanidade instaurada por Cristo, ou seja, que morreram para uma velha humanidade, a humanidade em Adão, que era marcada pela desobediência, pelo pecado, agora vocês foram inseridos numa nova humanidade, dentro da realidade adâmica, da velha humanidade, da velha criação. Então é por isso que Paulo fala, então eu sou salvo pela graça, então eu posso continuar pecando? Não! Porque essa salvação pela graça te introduz numa nova humanidade instaurada por Cristo. E dentro dessa nova humanidade se vive de forma diferente. E há um poder que nos capacita a viver esta realidade diferente, que Paulo chama de vida no Espírito, nos capítulos que vêm por aí. Tá? Então, os próximos capítulos vão justamente explorar como nós, que vivemos dentro dessa nova humanidade em Cristo, somos agora capacitados a não sermos mais escravos do pecado. Não sobrecarregar a rede, tá? Se tiverem filhos aí, pessoas na casa usando celular com internet e tudo mais, isso pode dificultar a recepção de onde vocês estão assistindo o vídeo. Eu queria fazer duas questões adicionais para encerrar, passando só um pouquinho do horário, mas se fizer isso, você precisa dizer também que na queda de Adão nem todos caíram, tá? Porque Paulo está contrastando a queda de Adão, os efeitos da queda, com a vitória de Jesus e a graça de Cristo Jesus sobre todos. Então não pode cometer aqui uma exegese desonesta de falar, não, todos em Adão é todo mundo, e aí no paralelo que é o todos em Cristo, são apenas representantes aí e tudo mais. Não me irrite. Não faça contorcionismo por causa da sua teologia. E esse, tão claro que a Bíblia diz, não poderá ser menor do que a minha teologia. Então o Spurgeon ele escreve abertamente, eu escolho ser incoerente. Eu vou defender ao mesmo tempo que Jesus morreu por todos, e ao mesmo tempo vou defender Deus aí que foge realmente, é como o Spurgeon falou. Eu confesso, eu sou incoerente. Não tem lógica o que eu estou falando, mas é o que eu acredito. É por isso que algumas pessoas, por exemplo, Paul Washer, ele não se descreve propriamente como um calvinista, mas como um spurgianista. Por quê? Porque o Spurgeon se apresentava como calvinista, mas na hora de dizer que Jesus não morria por todos, Spurgeon falava, não, isso aqui eu não posso dizer, porque a Bíblia chove versículos dizendo que ele morreu por todos. E a graça dele é para todos. Dá um tilt, mas segue o jogo. Então, o que esse texto, gente, está falando, voltando, todos salvos? Não. Por quê? Porque o próprio contexto, o versículo anterior, nos mostra que a eficácia da obra de Jesus, que Jesus proveio para todos, a eficácia só tem aplicação por meio da fé, naqueles que creem. Tá? Então, olha o que o texto, o versículo anterior diz, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Então, nem todos são salvos, porque a Bíblia diz que o que Jesus fez foi para todos, porque a graça provida por Jesus era para todos, então todos são salvos e é universalismo? Não! O texto anterior disse que esta graça provida por Cristo, ela é efetiva para receber a dádiva. Quando você pega uma pessoa, quando você vai a um morador de rua e entrega a ele uma dádiva, ele precisa receber. Depois que ele recebe, ele não vai dizer, nossa, é meu mérito. Não, foi uma dádiva, foi um ato da graça e continua sendo um ato de graça. Mas ele recebeu. Tá? Então, a ideia é igual a 1 Timóteo 4,10. Esperamos reta final. Segundo probleminha que aparece, é uma das partes mais difíceis que eu acho desse pedaço, é o capítulo 5, versículos 13 e 14. O que Paulo quer dizer aqui? Ó? Porque até a lei estava o pecado no mundo.
mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O que Paulo quer dizer com esse negócio aí? Esse pedaço em que as pessoas que viveram ali entre Adão e Moisés, elas não tinham a lei de Moisés. Elas não tinham uma ordem direta como Adão tinha, não coma da árvore do fruto proibido. E depois a lei explícita de Moisés, você tem uma lacuna de pessoas que não estavam, mas mesmo assim morrem. É imputado. O que esse texto quer dizer, né? Como é que as pessoas têm interpretado essa parte? Basicamente de duas formas. Eu vou começar pela segunda. Tem um vizinho famoso aqui do Bruno batendo panela de novo, né? Pro Bolsonaro. Então, a segunda posição é, o que Paulo está dizendo é que mesmo que eles não tenham uma lei direta, eles participaram do pecado de Adão, e por isso eles morreram também. Então, essa visão que vai ter o Tim Keller, John Stott, o Wiersbe, né? Então, ele diz assim, em resposta, Paulo afirma que mesmo que as pessoas não transgrediram a lei de Moisés, nem transgrediram uma ordem, certamente morrereis. Então, que a ideia de Paulo aqui seria reforçar o fato de que não importa que eles não tenham diretamente praticado concretamente alguma coisa, eles estavam em Adão. Então, se Adão caiu, ele sofre os efeitos da queda. Mas o que é difícil dessa posição é que lá atrás, Paulo já falou que os gentios que não têm a lei, eles praticam muitas vezes as coisas que são da lei, mostrando que eles têm uma lei interior, uma lei no coração. E que as coisas que foram criadas também serviam de testemunho para que eles pudessem saber que há um Deus e viver em gratidão de acordo com essa realidade de Deus. Aí dentro desse contexto, algumas pessoas, eu não vou ler tudo isso aqui, eu vou só explicar, vão dizer que o que o texto está falando não é da culpa de nenhum pecado. Simplesmente não há a responsabilidade da resposta adequada à lei de Moisés e à lei de Adão, que Adão recebeu. Não coma do fruto. E depois a lei de Moisés expressa. Mas essas pessoas também eram culpadas porque elas tinham conhecimento de uma lei. Mas elas não eram culpadas baseada na lei de Moisés, mas baseada nessa lei interior, nessa lei natural que o ser humano teria. Então, o que está no contexto aí seria isso. De forma que a lei de Moisés, ela vem para agravar a situação. Porque aqueles que não têm a lei de Moisés, eles têm apenas uma lei natural na sua consciência e das coisas que foram criadas. Eles têm uma responsabilidade, uma culpabilidade. Mas aqueles que recebem a lei expressa de Moisés, a vontade expressa de Deus. Eu queria terminar o estudo de hoje, para não passar tanto do horário. Você pode ler na apostila depois, e se quiser conversar. Mas eu queria terminar com o quadro do Tim Keller. Eu achei esse quadro muito útil, embora eu dei uma mexida nele, assim, na parte estética. Está lá no livro do comentário de Romanos, do Tim Keller. Ele coloca o que Paulo está querendo traduzir na sua carta aos Romanos sobre o que é o Evangelho. De como as coisas podem degringolar para um legalismo, que não é mais o Evangelho, e para um liberalismo, que também não é mais o Evangelho. E qual que é a diferença entre eles? No Evangelho, aí sim, você tem um Deus que é santo e é amor. No liberalismo, você tem um Deus que é só amor. Tá? Para quem perdeu o estudo, vai ter gravação depois, gente. Para quem achou difícil, tá? Depois você pode tentar assistir de novo. Mas não é uma parte simples, né, da teologia, da carta de Paulo. A carta de Paulo é a carta mais difícil de Paulo. Então, esse estudo vai ser importante para ajudar, mas ele vai ficar gravado no YouTube também.
Então, lembre-se, o evangelho de verdade, ele tem um Deus que é santo e que é amor. Uma ênfase só na santidade vira legalismo. Uma ênfase só no amor vira liberalismo. O legalismo, ele trabalha pela ética do faça por merecer sua própria justiça. Até Deus te dá a nota 10 e estrelinha. Você vai ser lá fiel e obediente, santo e tal, e aí vai chegar o dia que Deus vai botar a estrelinha lá e você vai satisfazer a santidade de Deus. No Evangelho, não. Você já recebe uma justiça perfeita de Deus, que é a justiça conquistada por Cristo Jesus. Tá tudo de boa, continua do jeito que você quiser, o importante é o amor, o importante é tudo mais, enfim, coisas do tipo. No legalismo, a matéria é ruim, estamos caídos, desconfio do prazer físico e rejeito. O legalismo, ele é o estraga prazer de tudo. Qualquer coisa boa é vista com um olhar ruim, como já sendo pecado, só porque é bom, só porque provoca prazer. Como se não fosse Deus que tivesse criado os prazeres para serem vividos, claro, dentro de uma forma que Deus estabelece, mas que são bênçãos para nós. Já no Evangelho, a matéria é boa, mas nós estamos caídos. O prazer físico é bom, mas viva com sabedoria. Como nós vivemos num mundo caído, então os próprios prazeres que Deus criou podem desencarrilhar numa imoralidade destrutiva. Já no liberalismo, a matéria é boa e estamos caídos. Então, já que a gente está caído mesmo, não tem jeito. Você é caído, satisfaça os seus prazeres físicos, não se negue nada, segue em frente, que o Deus de amor não exige muita coisa, não. Então, vai tranquilo, tal. Ele não tem. As pessoas, você tem que salvar a alma das pessoas, como se as pessoas fossem fantasmas, cujas almas você tem que evitar que elas vão para o inferno e passem para o céu. O Evangelho, o pecado afeta tanto indivíduos quanto sistemas sociais. Então, o sistema político, o sistema judiciário, o sistema eclesiástico, muitas vezes ele expressa valores da queda. Portanto, nós precisamos praticar evangelismo e ação social, transformação de estruturas de pecado, e não pessoas apenas individualmente pecadoras. O liberalismo, ele é ingênuo em relação à profundidade do pecado humano. Só pratica ação social. Então não precisa praticar o evangelho, não tem essa de queda, de Deus irado. Não. Faz o bem e segue em frente. No legalismo, mudar é fácil. É só você querer. Eu quero, então eu vou mudar da noite para o dia. É facinho. No evangelho, não. As pessoas podem mudar. Há um poder do Espírito para a mudança. Mas não existem ajustes rápidos. Não é fácil. É uma verdadeira luta. Já no liberalismo, não precisa mudar. Não tem o que mudar. É só seguir em frente. No legalismo, mergulhe na culpa e esforce-se até se ver livre dela. Então, o legalismo é aquele que está sempre te batendo na culpa, no medo. Até isso gerar em você mudança. Muitas pessoas querem mudar outras apenas pelo medo e pela culpa. Só que no Evangelho, você passa pela culpa, mas você descansa em Cristo. Então há culpa, mas a culpa não é o agente transformador. O agente transformador é esse passar pela culpa, esse descanso em Cristo e essa nova realidade em Cristo que é transformadora. Já o liberalismo fuge da culpa. Convença-se de que está tudo bem. Está se sentindo culpado? Não precisa se sentir culpado. Não tem do que se sentir culpado e coisas do tipo. E por último, o legalismo é arrependa-se dos seus pecados e da sua justiça própria. No Evangelho, você se arrepende dos seus pecados e se arrepende da sua asa. No final vai ficar tudo legal, Deus é de boa. Então, eu espero que isso sirva como uma referência, esse quadro, porque hoje nós temos um extremo de legalismo gigantesco na igreja,
e um extremo gigantesco de liberalismo na igreja. A resposta não é nenhum e nem outro, porque o legalista fica brigando com o liberalista, né? E o pau quebrando ali nesses dois extremos, e a resposta não está em nenhum desses dois extremos, está no Evangelho.